O sonho da maioria dos cavaleiros mágicos é de se tornar o Rei Mago. Esse é o estágio máximo que um mago pode chegar na história e por isso pouquíssimos magos foram capazes de alcançar esse título, pois é necessário ter um poder equivalente, mas embora seja difícil, não é impossível, pois existem 4 personagens que demonstraram serem equivalentes a um Rei Mago, se não até mesmo superiores. Então você quer saber quais são os únicos personagens com nível de Rei Mago em Black Clover e os seus poderes? Então fica aqui comigo que é isso que eu vou te mostrar agora. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu trago um tema de vídeo bem legal e um tanto quanto polêmico. Quais são os únicos personagens com o nível de um Rei Mago na história? Esse vídeo será uma análise técnica, investigando a fundo e mostrando as razões pelas quais eles são sim nível Rei Mago. Então eu espero de coração que vocês gostem. E claro que se você gostar, eu peço que você deixe o seu like. Ative sua magia aí no like, pois isso ajuda muito. E se você não quer perder mais nenhum vídeo novo assim como esse, se inscreva no canal e ative o sininho. Assim toda vez que sair um vídeo novo, vai chegar aí pra você. Mas então, sem mais delongas, vamos agora para os 4 personagens com nível de Rei Mago em Black Clover. Vamos lá galera, quem melhor para começar esse vídeo se não pelo demônio mais poderoso já mostrado até então? Sim, eu estou falando dele, o Lucífero. Lucífero é um demônio de nível superior conectado à árvore de Qliphort com mais de 500 anos de existência. Ele também é um dos 3 governantes supremos do submundo, residindo no mais baixo nível, sendo amplamente conhecido pelos outros demônios como o Rei dos Demônios. Sua primeira aparição cronologicamente foi no tempo em que Alicite estava viva, sendo que ele mesmo a matou. Na história, já foi dito que seu poder é maior do que a dos 3 governantes supremos do submundo, e a prova disso é que nenhum dos outros 2 conseguiu sequer tomar um de seus territórios. A própria Megícula, durante a luta contra a Noelle, afirma que as chances dos magos vencerem o Lucífero eram quase nulas, e que ela mesmo tinha medo dele, e ele mostra muito bem isso. Apenas sendo invocado, seu poder já fazia todo o campo de batalha se tremer. Todos ficavam surpresos com o tamanho poder e como ele exalava uma aura que eles nunca haviam sentido antes, e após ter sido invocado, essa aura aumentou mais ainda em níveis catastróficos, chegando ao ponto onde demônios de mais baixo nível e até mesmo de nível superior eram completamente desintegrados. Enquanto lutava contra os magos, ele demonstrou clara superioridade. Ele varreu a cara do Yuno no chão como se não fosse nada, e quando foi enfrentar o Asta, simplesmente tancou um golpe a queima-roupa dele de anti-magia, e teve apenas um mísero arranhão em sua mão, e durante a luta, o Asta apanhou que nem cachorro morto. A velocidade e a força que o Lucífero colocava em seus ataques eram imensamente maiores do que a força física do Asta, tanto que o próprio Asta disse que em uma luta corpo a corpo, ele com certeza perderia, e como se não bastasse, o Lucífero simplesmente macetou todos os capitães de uma só vez, e enquanto fazia isso, dizia que eles não passavam de vermes e que seus poderes eram completamente insignificantes perante aos dele. A Mereoleona inclusive afirmou que estar perto do Lucífero era como se estivesse perto de um ser muito mais poderoso do que o próprio Rei Mago. Na verdade, até mesmo Julius Novacrono ficou preocupado com quem os magos estavam lidando, dizendo que seu poder naquele momento nunca seria capaz de derrotá-lo. Um detalhe bem interessante aqui é que o Julius disse isso em sua forma de criança, o que fica implícito se o Lucífero é mais forte que ele em sua forma de um adulto. Mas continuando aqui, vários personagens teriam ido de arrasta pra cima na história se não fosse pelo roteiro. O Lucífero simplesmente macetou geral e parecia invencível, e na verdade ele só foi derrotado por um trabalho em conjunto entre os magos e também pelo seu orgulho e espírito de superioridade. Ele subestimou muito seus oponentes e isso acabou levando à sua queda. Com apenas 50% de seus poderes, ele já fez um estrago absurdo. Sua forma nem mesmo estava completa, e agora imagina só se ele conseguisse utilizar 100% deles. Seria simplesmente impossível vencê-lo, e mesmo após ter sido derrotado, ele continuou muito forte, e muito menos se curvou ao Lucius Ogres, dizendo que mesmo perdendo, continuava sendo o Rei dos Demônios. O próprio Lucius confirma no diálogo, dizendo que seus poderes eram incríveis, mas que mesmo assim, por conta de seu orgulho, ele acabou perdendo, mas que ele teria sim o poder suficiente para dominar o mundo se quisesse, o que prova ainda mais esse fato
fato é a sua magia ser uma das mais apelonas, a magia de gravidade. Essa magia pode impactar diretamente o ambiente, como a gravidade está em todos os lugares, ele meio que se torna invencível. Ele pode deixar qualquer coisa mais pesada, inclusive pessoas e até mesmo seu próprio corpo, impactando então diretamente com a sua força, como mostrado em todos os seus ataques, onde o demônio simplesmente atacava com uma força monstruosa. Ele também pode deixar qualquer coisa mais leve, o que lhe garante então a capacidade de voar e se esquivar de objetos. Além do mais, ele também consegue mexer com os campos gravitacionais, distorcendo eles e criando buracos negros em miniatura, conseguindo também evitar qualquer tipo de ataque possível que venha de qualquer direção, assim como ele dissipou o fogo do Fuego Leão e a magia de vento do Yuno. Todos os seus atributos físicos também são impressionantes, mas especificamente sua força e resistência, pois ele conseguiu lutar por muito tempo estando em sua forma incompleta, o que fica implícito no quão forte ele é de verdade, pois se com apenas 50% ele já superou todos os magos que estavam em sua frente, e com tudo isso dito, é meio que impossível dizer que ele não é de nível Rei Mago, pois se apenas com 50% ele já fez esse estrago, imagina com 100%. É como o Lucius Zogras disse, se não fosse seu orgulho e narcisismo, ele tranquilamente poderia dominar o mundo. O próximo personagem que tem nível Rei Mago é o Yuno. Yuno Greenbattle é um prodígio desde sua primeira aparição na história. Ele simplesmente sempre teve um controle absurdo sobre sua magia e sempre teve mais talento que o Asta. Além do mais, por ter um sangue real, ele já nasceu com uma reserva de mana maior do que a de um mago comum. Sua linhagem vem da família Greenbattle, uma família do reino de Spade, com o Yuno sendo o príncipe legítimo dela. Durante o arco para conseguir o Grimório, o Yuno foi abençoado por um Grimório do Trevo de 4 folhas, o tipo de Grimório mais raro da história, devido a somente 4 personagens conhecidos portarem esse Grimório. Uma pessoa que possui um Grimório com Trevo de 4 folhas é considerada abençoada pela mana, o que significa que o mago poderá ter mais sucesso em sua carreira como Cavaleiro Mágico. E como se não bastasse ter um Grimório com o Trevo de 4 folhas, o mesmo acabou ganhando um Grimório ainda mais raro, com uma das magias mais apelonas de todas, um Grimório do reino de Spade, conseguindo então um feito jamais visto antes na história, sendo o único mago a portar consigo 2 Grimórios. No capítulo 360, o Lucius Zogras mostra realidades paralelas, onde em sua maioria o Yuno sempre se deu bem, mas além disso, ele mostra uma versão do Yuno que era para ser teoricamente mais poderosa do que a da linha principal, mas na verdade o poder do Yuno da linha principal chega a ser superior ao da linha temporal paralela, mostrando que o Yuno quebra paradigmas até mesmo fora da realidade prevista. Já no capítulo 356, o Yuno é nomeado como o mais novo capitão do Alvorecer Dourado, e o próprio William Van Jensen confirma que o nível do Yuno já superou a de um capitão. Mas não só isso, ele também quebrou esse nível e chegou em um nível muito absurdo, o nível de um Rei Mago. Só por ele estar lutando contra o Lucius Zogras, alguém dito como superior ao Julius Novachrono em seu auge, já mostra que seu nível é compatível, e não é de agora que o Yuno é mais forte que um capitão. Desde o tempo em que o William foi derrotado pelo Zenon, o Yuno já demonstrou ser muito mais poderoso. E falando em Zenon Zogras, o Yuno travou uma das batalhas mais árduas de sua vida contra ele. Ele lutou contra alguém que já era superior a um capitão e simplesmente humilhou o Zenon durante quase toda a batalha, inclusive quando mesmo utilizou 100% de seus poderes, entregando então sua alma ao demônio Beelzebub, e nem mesmo com isso ele foi capaz de fazer frente ao Yuno. O Zenon falou que o Yuno era tão forte que não ficaria surpreso se ele dissesse que era o Rei Mago, e após o time skip de 1 ano e 3 meses, seu nível já era 2 vezes maior do que quando ele lutou contra o Zenon, com o próprio Adramalek dizendo que ele transformava demônios de nível superior em poeira como se não fosse nada, e foi a partir dessa fala que o Yuno passou a ser visto como uma ameaça pelo Lucius Zogras. E falando no Lucius, atualmente o Yuno está lutando contra ele, uma batalha bem difícil, pois na verdade o Yuno só veio encostar no Lucius no capítulo 360, sendo o capítulo mais recente até agora. Nessa luta, podemos ver o verdadeiro poder do Yuno, alguém que transcende os limites dos magos e que deve ser respeitado. Até mesmo o Yami, alguém que é bem carrancudo, respeitou o Yuno e deu pra ver em seu olhar que ele viu no Yuno a única esperança contra o Lucius. Na verdade, até o Lucius percebeu
percebeu que o Yuno era o único capaz de vencê-lo. O Yuno pode não ter força física para bater de frente contra personagens com físicos amedrontadores, mas seus poderes são um ponto fora da curva. O Yuno possui a magia de vento e a magia de estrelas. A magia de vento ele geralmente utiliza para criar redémonios gigantes ou até mesmo voar sob os céus, criando então uma zona de vento embaixo de seu corpo. E após ter domínio completo nesta magia, ele conseguiu invocar então um espírito de vento chamado de Sylph, que pode ajudá-lo em suas lutas. Com isso, ele acabou ganhando então algumas transformações, como por exemplo seu modo santo, uma forma onde ele ganha uma armadura protetiva em volta de seu corpo e é capaz de criar qualquer coisa a partir dela. Inclusive, ele já criou uma espada, uma alabarda, um arco e flecha, e a mais recente arma que ele criou foi um escudo que reflete qualquer ataque que é recebido. Essas armas então simbolizam os 4 lugares por onde os ventos são mais fortes, no caso o sul, o norte, o leste e o oeste. Já a sua outra magia é a magia de estrelas, que lhe permite então criar estrelas durante uma batalha e viajar entre elas, as usando como se fosse um teleporte. Mas obviamente que ela não serve só para isso, ele também pode criar barreiras e muitas outras coisas. E enquanto lutava contra o Lucius, ele foi capaz de combinar as suas magias e criar um feitiço único, chamado de A Terra do Nunca, onde o tempo dentro deste feitiço não para, e quanto mais forte o seu oponente for e mais poderoso, mais fraco ele vai ficar dentro da Terra do Nunca, enquanto seus aliados que ficam dentro da Terra do Nunca são fortalecidos por um poder inabalável. O Yuno simplesmente dispensa apresentações. É fato que ele é assim de nível Rei Mago, o garoto é monstruoso e ainda tem muita margem para evoluir ainda mais na história, sendo um grande candidato inclusive para se tornar o próximo Rei Mago. Agora é hora de falar da outra metade do Julius Novachrono, o irmão mais velho da Casa Zogras, ele mesmo, o Lucius Zogras. Lucius Zogras nasceu com 2 almas em seu corpo, com seu outro eu sendo então o Julius Novachrono, e só por isso você já tira que sim, ele tem sim nível Rei Mago, mas calma que ainda chegaremos lá. Como foi dito pelo mesmo, ele é o maior hospedeiro demoníaco da história, sendo então o hospedeiro demoníaco do Astaroth, um demônio de nível superior que é conectado à árvore de Qliphort e também um dos 3 governantes supremos do submundo. Seus planos até o momento é de usar todos os demônios para criar então um novo mundo, onde não existirá nenhum tipo de discriminação e ele poderá reinar sobre todos. Uma coisa bem bacana é que enquanto lutava contra o Asta, quando o Asta se perguntou quem era o Lucius Zogras e por que ele era tão poderoso, o próprio afirmou que era mais forte que o Julius, confirmando que seu poder está acima até mesmo de um Rei Mago. E falando nessa luta, era claro a superioridade do Lucius em todo o confronto. O Asta não conseguiu sequer segurar um golpe do Lucius e na primeira vez que foi atacado, já levou então um corte em seu peito, ficando então à beira da morte. E atualmente o Lucius Zogras está lutando contra o Yuno, mostrando novamente a sua clara superioridade contra os magos, pois durante boa parte da luta, o Yuno não conseguiu sequer atacar o Lucius, e só conseguiu no capítulo 360. Basicamente, o Lucius deu um porradão tão forte no Yuno que quebrou um imenso castelo no reino de Clover, e se não fosse o escudo de proteção do Yuno, o Lucius teria o finalizado e a luta já teria sido encerrada. Seu ponto mais fora da curva está em seus poderes, pois o Lucius não possui somente uma magia, mas sim 3 magias supremas, que quebram completamente os paradigmas dentro da história. Sua primeira magia é a magia de tempo, que ele adquiriu fazendo um contrato com o Astaroth. Na verdade, a gente ainda não sabe se ele é de fato um hospedeiro demoníaco do demônio, pois foi dito que o demônio só sumiu do submundo e nunca mais voltou, o que nos leva a crer que talvez o Lucius tenha o matado e comido seu coração. Mas enfim, com essa magia ele é capaz de roubar o tempo de outras pessoas e depois disso ele usa esse tempo roubado para fazer qualquer coisa com o tempo, podendo desde acelerar o tempo e fazer uma pessoa envelhecer ao ponto de virar pó, a até mesmo voltar no tempo e evitar qualquer ataque possível. Essa magia também é capaz de ver vários futuros diferentes, assim como ele viu várias variantes do tempo do Yuno. Sua outra magia é a magia de gravidade, magia essa que pertencia ao Lucífero, porém que foi passada para o Lucius após ele comer o coração do demônio, onde ao invés de ser apenas 50% de seus poderes, passou a ser 100%, pois o Lucius Zogras comeu as 2 partes do coração do Lucífero. Sua última magia é a magia de alma, que lhe garante manipular não só a sua alma, como também a alma de
outras pessoas. E como a alma de uma pessoa é tudo em sua vida, desde a raiz de sua vida até o seu poder mágico, o Lucius então é capaz de manipular qualquer aspecto de qualquer pessoa. Vale ressaltar que pessoas fracas não sobrevivem à mudança aplicada por esta magia, mas o ponto em que eu queria chegar aqui é que talvez ele ainda tenha a magia de seus irmãos, devido a ele criar seres divinos que já morreram, como os paladinos e os anjos. Ele então deve usar a magia de sangue da Vanica, a magia de ossos do Zenon Zogras e a magia de corpo do Dante Zogras, usando todas elas combinadas com a magia de alma para ressuscitar então um cadáver apodrecido, o que explica então a volta de vários personagens que já morreram dentro da história, como por exemplo a Arcer Silva. Lucius ainda não mostrou nem metade de sua verdadeira força, e mesmo sem mostrar, dá pra ver claramente seu nível dentro da história, um nível que supera e transcende qualquer outro nível dentro da série, literalmente um semideus de seu universo. E obviamente que se existe um semideus, tem que existir um deus, um personagem que transcende completamente o nível de um rei mago e é extremamente desbalanceado para o seu próprio universo. Finalmente temos o anão bombado, o Asta. Já imaginou nascer sem magia em um mundo onde a magia é tudo? Pois é, esse é o Asta, um garoto plebeu que nasceu sem magia alguma, mas que capítulos depois foi abençoado pelo maior poder da história, um poder que define muito bem quem é o Asta, um poder monstruoso chamado de anti-magia. Chamo de monstruoso, pois o poder é capaz de anular qualquer outra forma de magia. Essa magia então veio acompanhada de um grimório raríssimo do Trevo de 5 folhas, um tipo de grimório corrompido e que reside um demônio. Não aquele tipo de demônio que é maléfico, mas sim um demônio que depois de muito tempo se tornou seu verdadeiro companheiro e também um amigo. A evolução do Asta é incrível. Ele passou de um Zé Ninguém para o personagem mais quebrado da história em questão de 1 ano e meio, quebrando qualquer paradigma possível dentro da história. Em todas as suas lutas, ele se esforça muito para derrotar os seus oponentes. Podemos ver isso muito bem em sua luta contra a organização do Olho do Sol da Meia-Noite, até mesmo a luta contra o Lucífero, onde por mais que estivesse em clara inferioridade, deu um jeito de superar os seus limites e derrotar os seus oponentes. No capítulo 360 é dito que sem o Asta, todo mundo já teria ido de arrasta pra cima, por conta dele que todos estão vivos, evoluindo seus poderes e lutando atualmente contra o Lucius. E essa luta ficará marcada na história como a luta em que todos lutaram por causa do Asta. Ele conseguiu tudo isso com uma dose de anti-magia, espadas, um físico bruto e o mais importante de tudo, a sua magia de nunca desistir. E falando em poderes, a anti-magia, como eu falei, é uma energia poderosa que garante ao Asta anular qualquer forma de magia. Essa energia flui de todo o seu corpo, criando uma espécie de zona anti-mágica. Além do mais, ela também pode ser passada para objetos, como é o caso de suas espadas. Começando pela matadora de demônios, essa espada é extremamente suja e é enorme, sendo capaz de criar ataques incrivelmente poderosos feitos de anti-magia, além de remover qualquer tipo de encantamento possível. Porém, ela hoje em dia serve mais como prancha para que o Asta possa planar nos céus. Já a habitadora de demônios tem a capacidade de absorver qualquer ataque mágico e refleti-lo de volta para quem o lançou, além também de ser capaz de absorver a anti-magia. Agora, a destruidora de demônios é capaz de destruir a casualidade, removendo então a causa e o efeito de qualquer magia, além de emanar tentáculos de anti-magia extremamente poderosos. E por último temos a katana cortadora de demônios, que era antigamente do Capitão Yami, mas que foi passada adiante para o Asta, e ela tem o poder de lançar feixes de energia, além de ser uma ótima espada por causa de seu manejo leve e suave. E obviamente que não podemos esquecer do modo união, onde ele se une temporariamente com Olieb, ganhando então uma forma incrivelmente poderosa. Dessa forma, seus atributos físicos e mágicos são evoluídos ao extremo, ficando ainda mais poderoso do que em sua forma base. E por último, e menos importante, temos então o Zenten, uma técnica que ele aprendeu no País do Sol com Aitika, que lhe permite então manipular o ki de todo o seu corpo em uma única parte, e disparar então um golpe muito poderoso, sendo que é geralmente utilizado em combates corpo a corpo. E com todo esse arsenal, é meio que óbvio que o Asta é mais poderoso que um Rei Mago. Na verdade, ele já havia se tornado mais poderoso que um Rei Mago desde o arco de Spade, e atualmente ele já supera muito esse nível. Não é à toa que ele é dito como o segundo personagem mais forte de sua geração e o segundo mais forte da história. Esse então é o Asta, um plebeu que vai se tornar um Rei Mago, um plebeu que altera
altera até mesmo o próprio destino e o destino de outras pessoas. E bom galera, esses então são os únicos personagens que são de nível Rei Mago. Se você acha que existe mais algum, comenta aí embaixo que eu quero saber. Também comenta quem você acha que vai se tornar o próximo Rei Mago. Eu espero de coração que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, deixa o seu like, pois isso ajuda muito. E também se inscreva no canal para não perder mais nenhum vídeo novo, pois agora a gente vai ter vários temas bem interessantes de Black Clover aqui no canal. Também confira a nossa playlist de Black Clover, pois lá você vai encontrar mais conteúdos como esse. Desde já, agradeço por você ter assistido até aqui, tamo junto e até a próxima. Fui!